Os estados comunistas do mundo, como a URSS e a China, são todos ditaduras feudais fascistas. Capitalismo, comunismo, feudalismo, fascismo, é bom ser rei. O comunismo é frequentemente considerado uma teoria utópica que nunca foi verdadeiramente implementada no mundo real. Os chamados estados comunistas, como a URSS e o PCC, eram na realidade ditaduras fascistas. A versão do comunismo praticada nestes países assemelha-se muito à monarquia, onde os líderes e os seus círculos íntimos vivem como realeza. Muitos bilionários chineses e russos têm ligações diretas com a liderança e o partido. Isso pode ser chamado de comunismo ou é mais parecido com uma monarquia? Os rótulos políticos permitiram que líderes corruptos manipulassem e dividissem as pessoas, tal como o crime organizado. No mundo ocidental, os líderes abraçam abertamente o capitalismo, permitindo-lhes explorar os cidadãos e os contribuintes com transparência. Em última análise, as pessoas sempre foram enganadas. As ideologias políticas são principalmente ferramentas de marketing, sendo o verdadeiro objetivo a aquisição de poder e riqueza à custa dos impotentes. Os estados comunistas do mundo, como a URSS e a China, são todos ditaduras feudais fascistas. Uma perspectiva maquiavélica sobre o comunismo e o poder político. O comunismo, muitas vezes anunciado como um ideal utópico, nunca viu uma implementação genuína no mundo real. Os estados que reivindicaram o manto comunista, como a URSS e o Partido Comunista Chinês, PCC, funcionaram na prática como ditaduras fascistas. Os supostos regimes comunistas assemelham-se mais às monarquias do que às sociedades igualitárias imaginadas por Karl Marx. A liderança destas nações, juntamente com os seus associados próximos, vivem numa opulência semelhante à realeza. Muitos multimilionários na China e na Rússia têm ligações diretas ao partido no poder, sugerindo um sistema não de propriedade comunal, mas de poder e privilégios centralizados. Isto levanta uma questão crucial. Isto pode realmente ser chamado de comunismo, ou é mais precisamente descrito como uma nova forma de monarquia? Do ponto de vista maquiavélico, o uso de ideologias políticas como o comunismo pode ser visto como uma ferramenta estratégica para a consolidação do poder. Maquiavel argumentou que a aparência da virtude e a adesão a ideais nobres são muitas vezes mais importantes para os governantes do que a prática real de tais virtudes. Esta perspectiva ajuda a explicar por que é que os regimes comunistas proclamam ideais de igualdade e propriedade comunitária, ao mesmo tempo que, na realidade, promovem hierarquias rígidas e enriquecimento pessoal entre a elite. Nos estados comunistas, o compromisso ostensivo dos líderes com os princípios marxistas serve para legitimar o seu governo e aplacar as massas. Contudo, o seu verdadeiro objetivo é a aquisição e manutenção do poder. O estilo de vida luxuoso dos líderes e a emergência de elites multimilionárias estreitamente ligadas ao partido revelam um sistema que usa a retórica do comunismo como fachada. Na prática, estes líderes empregam táticas que o próprio Maquiavel reconheceria: a manipulação, o uso estratégico do medo e a consolidação do poder por todos os meios necessários. A lente maquiavélica também esclarece o papel dos rótulos políticos na manutenção do controle. Ao autodenominarem-se comunistas, os líderes da URSS e do PCC poderiam posicionar-se como campeões do proletariado, ao mesmo tempo que acumulavam poder e riqueza comparáveis aos dos monarcas. Esta manipulação da marca ideológica serve para dividir e conquistar a população, impedindo a resistência unificada e mantendo o status quo. Comparativamente, no mundo ocidental, os líderes políticos abraçam abertamente o capitalismo. Esta transparência na ideologia permite um tipo diferente de manipulação, onde os mecanismos de exploração são claros e aceites como parte do sistema. Aqui, o princípio maquiavélico de parecer virtuoso enquanto se cometem males necessários tem menos a ver com esconder a verdadeira natureza de alguém e mais com normalizá-la e justificá-la através das normas aceites do capitalismo. Em última análise, a análise maquiavélica revela uma verdade fundamental: as pessoas sempre foram enganadas por quem está no poder. As ideologias políticas, sejam elas comunistas, capitalistas ou outras, são ferramentas para os líderes ganharem e manterem o poder. O verdadeiro objetivo destes líderes não é a realização de princípios ideológicos, mas a aquisição de poder e riqueza à custa dos impotentes.
Os vismos dos partidos políticos são criados para marketing e branding, criando uma narrativa que desvia a atenção da busca subjacente de domínio e controle. Em conclusão, as aplicações do comunismo no mundo real, tal como vistas na URSS e no PCC, estão longe dos ideais utópicos imaginados por Marx. Em vez disso, representam uma forma moderna de monarquia, onde o poder e os privilégios estão concentrados entre um grupo seleto. Através de uma lente maquiavélica, torna-se evidente que os rótulos políticos e as ideologias são apenas instrumentos para os líderes atingirem o seu verdadeiro objetivo, a perpetuação do seu poder e a subjugação das massas. A história dos sistemas políticos não é, portanto, uma história de batalhas ideológicas, mas de lutas pelo poder, onde os vencedores finais são aqueles que dominam a arte da manipulação e do controlo.